bem-vindos ao 10º Nervos em Série Parada Cultural das Nações. Eu sou Nayara Renault e esta é a série especial do nosso podcast que propõe um desfile de delegações, tal qual da cerimônia de abertura das Olimpíadas, que deve acontecer há menos de 2 meses, no dia 23 de julho de 2021 em Tóquio. Pelo menos é o que está marcado até agora, né? Mas em vez dos atletas, são os artistas e suas obras que representam os países por aqui, tais quais os filmes e músicas iranianos e iraquianos que destacamos neste episódio. E a partir de agora você pode conferir um breve panorama da história olímpica do Irã e do Iraque, bem como conhecer quem são aqueles que levam a cultura dessas duas nações vizinhas para além fronteiras. Quem considere Freydun Malcolm, um esgrimista de nacionalidade persa que competiu no sabre nas Olimpíadas de 1900, o primeiro atleta iraniano a participar dos Jogos Olímpicos, o Irã envia sua primeira delegação mesmo na edição de 1948, estando presente em todas as de verão desde então, com exceção de 1980, ao aderir ao boicote contra a invasão soviética ao Afeganistão, e em 1984, ao boicotar o país sede e seu opositor, Estados Unidos. Apesar de já ter mandado atletas também para os Jogos de Inverno em algumas ocasiões, todos os êxitos nacionais vieram nas de verão, com 48 medalhas conquistadas, sendo 11 de ouro, que lhe garantem a 42ª posição no ranking histórico da competição. Todas elas, aliás, vieram majoritariamente da luta, mas também do halterofilismo e do taekwondo. O ano de 1900 também marca a chegada, ainda que restrita, da magia cinematográfica ao Irã, quando é apresentada para o então Shah, como eram conhecidos os monarcas persas, e sua esposa. Houve a Era Silenciosa do cinema iraniano, que pode ser conferida na homenagem realizada pelo compatriota Mohsen Makhmalbaf e no longa Nassereddin Shah Actore Cinema, ou Once Upon a Time Cinema, de 1992. Mas é em 1933 que é lançado Dr. Lore, o primeiro filme sonoro ou falado em persa. A produção local sempre contou com o prestígio dos cinéfilos mais dedicados, mas é na década de 1980 que ela de fato ganha maior projeção internacional, através principalmente do cineasta Abbas Kiarostami, culminando na Palma de Ouro para Gosto de Cereja em 1997. É possível conferir este e outros trabalhos destes dois célebres diretores citados em serviços de streaming aqui no Brasil, assim como de outros colegas das gerações seguintes que tiveram as portas abertas por eles. Um deles é Jafar Panahi, que mesmo sendo proibido de filmar pelo governo iraniano por ter apoiado a oposição, realizou longas como premiado com o Urso de Ouro no Festival de Berlim de 2015, o Taxi Teherã e o recente Três Faces. Outro é Asghar Farhadi, responsável pelos 2 Oscars de melhor filme em língua estrangeira vencidos pelo Irã ao longo desta última década, com o excelente A Separação de 2011 e o também instigante O Apartamento de 2016. Vale citar também o nome de outro cineasta perseguido pelas autoridades locais, o Mohamed Rasooloof, de Manuscritos Não Queimam e Não Há Mal Algum, filme este que esteve na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo do ano passado e faz uma crítica contundente do totalitarismo governamental ao qual a sociedade iraniana fecha os olhos e que também pode ser refletido para sociedades de outros países, né? Em relação à música, há uma grande variedade de gêneros apreciados ou populares, desde ritmos tradicionais, folclóricos, a música clássica persa, até o pop, rock e jazz, e que são produzidos no país ou fora dele, já que a partir da Revolução Islâmica de 1979, muitos músicos emigraram para outras nações a fim de encontrar liberdade artística. Você consegue encontrar os sucessos locais atuais em playlists nas plataformas digitais. Na Deezer, por exemplo, você acha umas de hits pop iranianos, enquanto o Spotify tem algumas de alternativo persa bem interessantes. Alguns desses destaques que eu posso citar são Shadmer Ergili, Kamyar e Sarem, no pop iraniano, Ben Nambani e Shah Attar, que misturam pop com eletrônico, o rapper Torri no hip hop e a artista Niaz Nawab e as bandas Damahi, Dal Band e Dang Show na cena alternativa, que fazem uma fusão com outros gêneros como o jazz e a citada música clássica persa.
no Oriente Médio, mas agora indo para o Iraque, falamos deste país que participa de sua primeira Olimpíada em 1948, intermitentemente das seguintes por conta de vários boicotes, para a partir de 1980 estar presente em todas as edições de verão, mesmo com as guerras com o vizinho Irã naquela década e com os Estados Unidos nos anos 90 e 2000. Foi nos Jogos Olímpicos de Roma 1960 que a nação conquista sua primeira e única medalha, o bronze do halterofilista Abdul Wahid Aziz, que lhes dá a 142ª colocação no quadro total de medalhas. Além do halterofilismo, outros esportes que os iraquianos costumam competir são o futebol, o atletismo, o boxe e a luta. O cinema também enfrentou dificuldades para se firmar por lá desde o princípio, pois apesar da primeira projeção no país datar de 1909, as salas só se estabelecem na década de 1920 e o cinema iraquiano em si surge nos anos 40, sob o reinado de Faisal II. Governos seguintes subjugaram a produção local para fins de propaganda estatal ou pessoal, vide Saddam Hussein, enquanto as sequenciais guerras e sanções sofridas estagnaram a indústria cinematográfica, que somente passou a ressurgir aos poucos durante o século XXI, especialmente na última década, com longas como Becas, Minha Doce Pepperland e Memories on Stone. Entre os filmes iraquianos mais recentes há o The Journey, último título a ser inscrito pela nação no Oscar, ao qual nunca foi indicado, aliás, e The Demeter, ambos de 2017, e A Vida na Estrada de 2020, sendo que estes dois últimos foram exibidos em edições passadas da mostra em São Paulo. Quanto à música iraquiana, ela resulta da fusão de várias influências étnicas que povoam o país, na mistura de sonoridades árabe, assíria, curda e turcomena, além de gêneros internacionais contemporâneos como pop, rock e soul. Entre alguns dos artistas locais renomados estão os instrumentistas Ahmed Mukhtar e Munir Bashir, que tocam o oud, uma espécie de alaúde típico do Oriente Médio, e o violonista Ilhan Al-Madfai, o cantor Kadin Al-Sahir, chamado de o embaixador do Iraque, ou o DJ Mosit, responsável por levar o reggae à Índia, por exemplo. Na atualidade, os nomes de maior destaque são Ali Saber, dono do maior hit iraquiano do ano passado, Makula, Nour Al-Zain, com uma vertente mais pop, e Ahmed Al-Maslawi, num caminho mais romântico, e as cantoras Asel Ramen, do Moa Tassen e Rama Riad, que já vem, aliás, de uma família musical. بعينك أيام والعشرة ومواقف ما تنعد شو أسوي لك بعد. E assim termina o Nervos em Série Parada Cultural das Nações de número 10, que excursionou pelos destaques esportivos e artísticos do Irã e Iraque. Quer ouvir os episódios anteriores desta série ou as entrevistas já realizadas neste podcast? É fácil nos encontrar nas plataformas digitais, seja Spotify, SoundCloud, Orelo, iTunes, Google Podcasts, Deezer, no seu feed ou disponível para download. Além disso, a transcrição completa do que falamos por aqui está lá no site, onde é possível curtir muito mais conteúdos de cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Você pode colocar nos comentários do post no Nervos ou nas redes sociais mais dicas culturais sobre estes e outros países citados até aqui, assim como mandar sugestões do que podemos melhorar pelo e-mail nervosite, tudo junto, nervosite@gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. Na próxima parada continuamos na Ásia, partindo para o Sudeste, com a Índia e a Indonésia, ok? Obrigada pela audiência, Manu Shukran.